Poco F7 Ultra foi lançado com Snapdragon 8 Elite. É um processador que já existe e está em vários celulares, porém tem uma diferença bem grande. Não é porque o Poco F7 Ultra tem o mesmo processador de outros celulares que ele vai ter o mesmo desempenho. Isso por conta do sistema. Por isso que eu vim aqui trazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que está o desempenho do Poco F7 Ultra em jogos. Mas infelizmente eu não tô com o Poco F7 Ultra em mãos, porém eu fui buscar um vídeo de um cara que fez o teste no Poco F7 Ultra em jogos lá da gringa e vou mostrar aqui para vocês como é que foi o resultado. E logo no começo do vídeo, a primeira coisa que ele faz é mostrar que realmente é o Poco F7 Ultra, mostrando o celular e a caixa e mostrando qual aplicativo ele vai utilizar para poder monitorar aí os FPS dos aplicativos. E ele está utilizando o aplicativo Scanner, beleza? Eu acho que é assim que se pronuncia também, porque é um aplicativo em inglês. Então agora você tem certeza, realmente é o Poco F7 Ultra. E lembrando, se você quiser ver o vídeo dele completo depois, vai estar no link da descrição, beleza? Agora bora para o primeiro jogo que ele testou, que foi o Genshin Impact. E ele já começa mostrando os gráficos. Tá tudo no mais alto possível, claramente, né? E é o certo. Porque você não vai ter um celular que tem o Snapdragon 8 Elite e quando for fazer um teste, não é nem para jogar casualmente, fazer um teste você vai colocar os gráficos no baixo. Não, meu amigo. Para de frescura. Coloca no mais alto possível. E ele já tá rodando aí o jogo. E vocês podem ver que tem uns FPS ali em cima e também em vermelho, que tá ali, ó. 52. 60, e vocês podem perceber que tá passando muita coisa na tela, muitos efeitos, o caralho é 4, e os FPS não tá ficando abaixo ali de 52 até agora, né? Baixou para 52 e agora subiu para 60 de novo, mas pelo menos até agora eu não vi cair para 40, nem 49, tá tudo acima de 50. A única coisa que vocês têm que perceber é que tá pegando ali, ó, 70, ó, pegou agora 87% da GPU. Claro, o Genshin Impact também é um jogo extremamente pesado, mas sei lá, eu acho que devia estar pegando 70, porque lá no Red Magic, por exemplo, não é assim, não pega tudo isso da GPU. E olha que é o mesmo processador, mas também tem uma diferença. Aqui no Poco F7 Ultra, ele ainda tem o Terminal Throttling. O que é isso, Zarama? Se o celular esquentar demais, o Terminal Throttling vai evitar que ele exploda, né? Então ele vai diminuir o desempenho para poder resfriar o processador. Lá no Red Magic não tem isso, porque ele tem saída de ar. Então pode esquentar à vontade que ele não vai explodir. Mas é muito difícil o Red Magic esquentar em jogos assim, entendeu? Muito difícil. Mas para mim, ó, ali tá rodando a 8 minutos. Já tá quase 10 minutos de gameplay. E os FPS ainda tá cravado em 60. Eu dei um corte aqui porque ele tá jogando aí o Genshin Impact há mais de 16 minutos, paizão. Ah, Zarama, por que tá aparecendo 9 minutos ali? Porque aí é a missão do Genshin Impact, é diferente. E tá ali ainda com os FPS cravado em 60. Meu Deus do céu. Mesmo sem cooler, isso é um absurdo, porque quem joga Genshin Impact faz o teste. Pega o seu celular, bota os gráficos do Genshin Impact no mais alto que ele permite no seu celular e tenta ficar 15 minutos sem os FPS cair e sem o celular esquentar. Se tá esquentando eu não sei, porque não tá aparecendo a temperatura, mas pelo menos não tá caindo os FPS mesmo com muitos efeitos na tela. Muito, patrão. Você tá conseguindo ver? Aqui ele já jogou o Genshin Impact no Poco F7 Ultra há mais de 18 minutos e agora tá vendo a temperatura da carcaça. Vocês têm que lembrar, quanto mais vermelha, mais quente tá. Então essa parte amarela tá quente, mas não tá pegando fogo, porque vermelha é quando você bota a mão e porra, queimou minha mão. E ele ainda vai jogar mais, patrão. O cara realmente tá testando o Poco F7 Ultra da maneira certa. Bom, mas aí também tem outra questão, né? Nós não sabemos como é que tá a temperatura ambiente aí do quarto dele. Ele pode simplesmente estar usando um ar-condicionado em 10 graus. Imagina, né? Tá congelando, patrão. Mas pelo menos sem um cooler, no vídeo que nós podemos ver, é que o Poco F7 Ultra tá mantendo os FPS e não esquentou ao ponto de queimar sua mão.
mesmo sendo um jogo extremamente pesado igual o Genshin Impact. E o outro jogo que eu escolhi aqui que ele testou foi o PUBG. Claro que ele vai priorizar os FPS, né? Obviamente, quem está jogando o PUBG quer ter mais FPS, não quer ter mais gráfico. Então ele botou ali os FPS no talo e o gráfico lá no início, Mesmo com o Snapdragon 8 Elite, ele teve que colocar o gráfico no mínimo. Mas aí é para rodar a 120 FPS no modo Battle Royale, papai. E ele já começou a partida e vocês podem ver que pelo menos no avião, o Poco F7 Ultra está conseguindo manter os 120 FPS. Agora caiu para 114 bem rápido, mas já voltou para 120. E eu tô com uma curiosidade. Comente aí embaixo qual é o seu celular e a quantos FPS ele consegue rodar o PUBG no modo Battle Royale. Não vem com o modo 4v4 aqui não, papai. E ele chegou no chão e caiu para 113 FPS e ele caiu junto com os FPS. Saiu de 120 para 103 e o cara morreu. Pronto, novamente o nosso amigão aqui tá no chão e caiu para 116 FPS. Já ia falar que tava cravado em 120. Aí você me decepciona, brincadeira, porque 116 FPS ainda no modo Battle Royale, você já estando no chão e tudo mais, continua sendo um absurdo, irmão, é muito potente. Mas eu quero ver como é que vai rodar quando tiver com vários efeitos na tela e também trocando tiro. Esse efeitinho aí, vai cair os FPS. Não, só fez chegar ali em 114, bem rapidão. Mas agora voltou para 120. Mas deixa eu procurar uma parte que ele tá trocando tiro, porque essa parte aqui tá bem levezinha, né, rapaziada? Rapaziada, eu não entendi foi nada, porque ele não mostrou ele trocando tiro no modo Battle Royale lá no PUBG e já trocou direto aqui pro Warzone Mobile. Mas beleza, se ele mostrar que tá rodando de boa no Warzone Mobile, trocando tiro e tudo mais, ele com toda certeza vai rodar também tudo de boa lá no PUBG, porque o Warzone Mobile é outra história, irmão. Olha, ele tá chegando no chão e você pode perceber que os FPS já não tá acima do 100 como lá no PUBG. Mas aqui, pelo menos, é quase impossível ele não trocar tiro, porque é tiro a toda hora, irmão. Tem play a todo momento. Mas bora prestar atenção para ver o que ele vai fazer, Os FPS ali em 84, 76 agora caiu. Não tá conseguindo ficar ali na casa dos 100. Eu acho também que o único celular que se mantém na casa dos 100 FPS é o Red Magic. Eu até agora não consegui achar outro que fica acima dos 100 FPS no Warzone Mobile sem ser o Red Magic. Aqui ele já tá rodando o Warzone Mobile já faz um bom tempo e você pode perceber que os FPS caiu. Agora tá na casa dos 59, 60, 61 às vezes. Tá bom, dá pra jogar de boa porque não tá travando. Caiu os FPS, ainda tá travando. Porém, não tá do mesmo jeito que no início, né? Que tava ali na casa dos 76, 80 e pouco. Nem 90 chegou a bater, eu acho. Mas aqui vocês podem ver que no finalzinho da partida realmente tá sofrido. Mas como vocês podem ver, ele testou vários jogos, mas bora mostrar o que ele testou. Média de 51 FPS no Genshin Impact com 61 de máxima e ali uma estabilidade de 92,6%. Foi muito bom. E ainda pegou 44 graus de máxima. Deu uma esquentada aí, mas pelo menos não chegou na casa dos 50, que às vezes o Snapdragon 8 Elite chega. Agora o PUBG Mobile esquentou menos, 43,8 de máxima, 115 FPS de média e 121 FPS de máxima com 97% de estabilidade. Agora o Warzone Mobile foi o que mais esquentou, 44,8 graus de máxima, 69 FPS de média e 103 FPS de máxima com 70,7% de estabilidade. Mas esse foi o desempenho aí do Poco F7 Ultra nesses jogos que eu considero os mais pesados que ele testou. Ele também testou outros jogos que, se você quiser ver tudo, eu vou deixar o link do vídeo original na descrição, já lembrei isso para vocês. Mas e aí, vocês acham que o Poco F7 Ultra é um dos melhores celulares do mundo para jogar atualmente? Ou você acha que o desempenho dele foi um pouco abaixo em algum requisito?
E agora eu quero pedir para você deixar aquele like para fortalecer aqui o vídeo, que ajuda demais. Hypar o vídeo também ajuda demais. E se inscrever, que agora estamos na luta para chegar a 6.000 inscritos. E como você já percebeu, eu sempre deixo você informado aqui no canal. Eu, meses antes, consegui acertar o processador do Poco F7 Ultra, do Poco F7 Pro também. E também está chegando o Poco F7 normal. E com toda certeza eu também acertei. Então se inscreve aqui, porque quando lançar o Poco F7 normal, eu vou ser um dos primeiros a fazer vídeos sobre, beleza? E agora que você viu o desempenho do Poco F7 Ultra em jogos, você pode comparar com o desempenho do Poco F7 Pro em jogos, que eu já fiz um vídeo sobre também, que vai estar aparecendo para você agora. Mas falado isso, tamo até o próximo vídeo, falou!